Como iniciar uma reunião de condomínio? Eu sou Márcio Paranhos, editor do Jornal do Síndico BH, e estamos iniciando mais um Comorar. Afinal, morar bem pode ser mais fácil que parece. Antes de chamar o nosso convidado, eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal, que também que ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos e que também marque aí o gostei, para que essa informação alcance mais pessoas e o nosso canal fique mais relevante aí no YouTube. Eu vou chamar aqui, então, o nosso convidado de hoje, que é o doutor Carlos Eduardo Alves de Queiroz, que é advogado especializado na área condominial e também presidente do Sindicom MG. Tudo bem, doutor Carlos? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Comorar. Olá, Márcio Paranhos, aos leitores do Jornal dos Síndicos, do Síndico, e agora também aqueles que assistem o canal, que é um canal muito relevante, viu? Isso aí de muita importância para os condomínios. Algumas pessoas até chegam a confundir, o Jornal do Síndico é do Sindicom. Eu falei, não, o Jornal do Síndico é do jornalista, Márcio Paranhos, que alcança aí o estado inteiro, viu, Márcio? Gostaria, primeiramente, de parabenizar você e a sua equipe, porque sempre quando as pessoas assistem os seus vídeos, elas perguntam, comentam, né? Isso é muito importante. Parabéns. Estamos tentando fazer um trabalho bacana aí, né, doutor Carlos? É isso aí. Com certeza, ele está muito bacana. Parabéns a você e toda a sua equipe. Muito obrigado, doutor Carlos. Mas então, né, como que se inicia uma reunião de condomínio? Mas, primeiramente, o síndico ele deve fazer a assembleia num horário conveniente a todos os condôminos. E o dia, às vezes, também é importante escolher uma data para que tenha uma grande participação de todos, dentro do possível, né? Então, o que ocorre? O edital ele é muito importante. No edital, você vai colocar ali, fazer uma boa redação, clareza no local, clareza também nos itens que vão compor o edital. Às vezes, alguns síndicos também colocam lá assuntos gerais. Assuntos gerais, por exemplo, é algo até muito importante esclarecer, Márcio, porque ele não tem poder deliberativo. Assuntos gerais é como se diz, é um bate-papo que você pode colocar ali para uma próxima assembleia. Então, assuntos gerais, você não pode colocar nenhum assunto para aprovação, né, durante a assembleia. É assuntos gerais. Anotar o que houve ali e trazer para um próximo encontro, uma próxima assembleia. E nesse edital é muito importante a redação dele. O edital de convocação, né, o doutor Carlos? Realmente um edital bem redigido, né, é importantíssimo para dar uma segurança para a Assembleia e para aquilo que vai ser discutido durante ela. Mas, assim, a maior dúvida que as pessoas têm, principalmente os síndicos, né, que são aqueles síndicos condôminos, né, é como dar formalizar a Assembleia, né, para que ela tenha o seu início, né, de acordo com os trâmites legais, né, e depois não seja questionada. Né? Então, como é que faz? Como é que é esse início da Assembleia de condomínio? Antes da Assembleia, a convocação é muito importante, porque algumas convenções em diversos prédios, você tem que convocar. Começa ou fixar na portaria, no local visível, o edital. Se o prédio tiver elevador, colocar a convocação em elevador. Alguns condomínios, eles têm por tradição também convocar em jornal de grande circulação, de acordo com a convenção, ou convocar
também por carta registrada. Algumas pessoas falam, vamos convocar por WhatsApp, que são tecnologias modernas, vamos convocar por e-mail. Aí o que ocorre? Algumas pessoas, até esse momento, um exemplo aí de pessoas que às vezes estão aí na mídia, fala que não dominam o WhatsApp, não dominam tecnologia. Então, o que ocorre? Pode ocorrer de ter um questionamento de nulidade, a pessoa falar que não recebeu. Então, você pode convocar por todas as formas, mas principalmente obedecendo ao que está previsto na convenção. Outra, na hora da Assembleia, convocou, ela preencheu esses requisitos, porque também tem que ler a convenção para ver a forma de convocação. Não basta você querer convocar, você tem que seguir a convenção. E, seguindo a convenção e esses ritos, né, de como convocar, chega na hora da Assembleia. Algumas editais, além dos itens que vão ser discutidos, alguns editais também, eles falam, a Assembleia terá uma duração de X tempo. Por quê? Muitas pessoas deixam de ir a uma Assembleia porque ficam aquelas assembleias longas, assuntos repetitivos, pessoas fazendo interrupções e não obedecendo o que está. A Assembleia tem um edital ali antes de começar a Assembleia. Tem que verificar se essa convenção pode o síndico presidir ou alguém, porque algumas convenções proíbem que o síndico presida. Então, ele faz a abertura, convida alguém para presidir, no caso de impedimento dele. Algumas convenções proíbem também até algumas pessoas do conselho, ou subsíndico, ou pessoas do núcleo familiar do síndico presidir. São detalhes para evitar nulidade na Assembleia. Abrindo-se a Assembleia, o síndico podendo presidir, ele se posta ali na presidência, convoca alguém para poder fazer a redação, secretariar. Também é muito importante que, antes de uma Assembleia, ele disponibilize ali uma lista de presença. Por que uma lista de presença? Porque, às vezes, muitas vezes, a pessoa ela quer participar depois da Assembleia acontecer, ela, não vou assinar essa ata. Não. Então, é importante que todos que vão assinar e participar assinem a lista de presença. E um dos requisitos, né, que está previsto em lei é que ela esteja em dia. Tá bem claro, né? Esteja quite. E, se alguém for representar na Assembleia por procuração, que também, às vezes, no edital conste que o condômino pode, que não esteja presente, ele pode ser representado por procurador, com assembleia específica. Não é aquela procuração que toda a Assembleia ele apareça com a mesma procuração, não. A Assembleia ela deve recolher, conferir se aquela procuração está correta, como está no edital, para a Assembleia específica, a procuração, conferiu, assinou a lista de presença, aí começa a Assembleia, né? E nesse edital tem que seguir a pauta, a sequência. Muitas vezes, às vezes, até alguns condomínios, eles falam, vão inverter a pauta. Não, isso é uma deliberação da Assembleia, porque, às vezes, a pessoa tem um interesse num item, ele quer que coloque em votação para ele ir embora. Não, tem que seguir o edital, porque muitas vezes... E o responsável, doutor Carlos, por fazer essa condução seria, então, esse presidente que é indicado no início da Assembleia, é isso? No início da Assembleia, porque muitas vezes também o que ocorre? As pessoas não querem que alguém não presida. Então, ele convida, é deliberado que aquele vai ser o presidente, ou convida alguém ali dos presentes, né, porque tem que estar em comum acordo, e ele vai presidir a Assembleia e conduzir de acordo com o edital. E o secretário redigir a ata, e ali depois pode ser assinado pelo presidente e secretário de acordo com, e juntar a lista de presença
na ata. Ou, se quiser, os demais assinem também, para evitar esse problema. Porque o edital ele é muito importante. Às vezes, uma assembleia ela é anulada por erro de redação, por querer votar algo que não esteja ali no edital. A pessoa fala assim, mas eu não fui convocado. Mas ele também, depois da assembleia, às vezes ele está até sabendo que vai acontecer a assembleia. Aí, se o síndico preenche os requisitos do edital de convocação, e outra, o condômino ele tem que manter, junto à administração, junto ao contador, né, ou administradora que detém as informações, o endereço atualizado. Porque muitas vezes ele fala que não foi convocado, mas o endereço dele está desatualizado, o telefone dele está desatualizado, o e-mail dele, e depois ele quer entrar com uma nulidade. Sendo que, hoje, com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, o dado não é divulgado, mas ele também não informa. E quer questionar. Constantemente, aqui a gente tem consultas com relação a isso. Ah, mas eu não fui convocado e foi... Espera aí, mas você comunicou? De que forma que você comunicou? Quer dizer, é uma obrigação do condômino, né, manter junto à administração do condomínio ou à administradora o seu contador, os contatos atualizados, né? A forma de contato dele é atualizada, porque ele quer questionar a Assembleia, o que não recebeu o edital, que não foi convocado, não sabia, ele tinha interesse, mas ele não se precaveu em informar a administração os dados. Agora, o que ocorre também, né? Que você aí pode ver. Às vezes a pessoa, eu não informei porque esses dados podem ser passados. Não, a administração não pode passar esses dados para ninguém, né? Porque muito antes já não passava e agora com a Lei Geral de Proteção de Dados também não passa. Aí ele quer questionar que não foi convocado, que não sabia, às vezes até sabia, porque eu fiquei sabendo por vizinho que ia ter a assembleia e o síndico não me mandou o edital. Espera aí, mas você está com o endereço atualizado? Você comunicou o seu telefone? Uma segunda forma de contato? Porque às vezes a pessoa mora num endereço, recebe a correspondência em outro, o e-mail, muda o telefone e não comunica a administração. Então, é muito importante. E na Assembleia, quando está sendo conduzida, né, o presidente ele tem que obedecer o edital. Aquela sequência é importante. Alguns condomínios até querem inverter, igual nós já dissemos, né? A pauta, né? A sequência do edital. Mas é importante. O edital ele é fundamental para uma assembleia. Ele tem que estar ali bem correto. Porque a pessoa quer, por exemplo, criar uma taxa extra. Se não está previsto... Não vai ser votado. Ela tem que ter a aprovação da criação da taxa extra e o período daquela taxa extra. Então, o edital ele é muito importante para evitar nulidade. O edital às vezes as pessoas elas não levam em consideração e ele ali é a espinha dorsal, vamos dizer, do condomínio. Você ia falar? Desculpa, Márcio. Então, só resumindo, então, doutor Carlos, para se iniciar uma reunião de condomínio, né, para ela transcorrer da forma perfeita, né, o essencial seria, então, um bom edital de convocação, né, na abertura dos trabalhos, né, designar quem vai ser o presidente, que é aquele que vai conduzir a Assembleia ao longo dela toda, o secretário, que vai anotar todas as questões que estão sendo debatidas, né, para fazer a ata, é isso? E também a questão da conferência de quem está apto para poder participar ali dessa Assembleia. Resumidamente, seria isso, então. Com a lista de presença. É muito importante ter uma lista de presença, ou um livro, ou ter o livro de presença. Muitos condomínios, né, ele mantém um livro para colher assinaturas. E é importante, quem está apto a votar
e a participar, independente se é relevante ou não. A lista de presença é importante, porque o condomínio tendo um livro próprio, na hora do registro, ele manda o livro, né, com a lista de presença e a ata, né, o livro de ata, a ata apartada, igual hoje está muito comum, fazendo uma folha à parte. Mas é importante isso. O edital ele é importante para o condomínio para evitar qualquer tipo de nulidade, Márcio. Preenchendo esses requisitos, não tem problema. Esse foi o doutor Carlos Eduardo Alves de Queiroz, advogado especializado em condomínios e também presidente do Sindicom MG. Doutor Carlos, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Comorar. Márcio, estamos às ordens, muito obrigado. Nós é que agradecemos de lembrar da gente para falar de um assunto tão relevante que, às vezes, alguns condôminos e síndicos acham que é simples, mas ele é de extrema importância, o edital para uma assembleia. Muito obrigado, felicidades. Muito obrigado, doutor Carlos. E se você gostou aí de mais um vídeo do Comorar, aproveita aí então e marque aí o joinha para que esse vídeo possa ser assistido por mais pessoas. E a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até lá!